olá, visitantes de outros planetas. Aqui vai o Podcast. Hoje com uma presença ilustre. 3 viajantes do espaço sideral de épocas diferentes que vieram aqui me abduzir, não sei pra quê, porque eu não sirvo pra nada, mas como eles não tinham o que fazer, eles vieram aqui. Eu sou o Hernani, já vocês conhecem, eu tô em quase todos os Podcast. Temos aqui, da galáxia não tão distante, o Lucas. E aí, Lucas? Arstasheran está conosco. Rapaz do céu, vai vir mais gente então, vocês já estão vendo. Sim. De uma galáxia mais distante, só que de uma outra dimensão, Giovanni. Opa, beleza? eu vim vender seguro de outra galáxia. É que eu vi que você estava tendo com coronavírus aqui, aí eu vim de outra galáxia vender seguro. Que coisa boa fazer. Eu vi que tava tendo problema aqui demais, né, rapaz? Aí. Você vê que a gente tá tão mal, porque até alienígena vem vender seguro. E de uma galáxia nem tão distante, é de pertinho aqui, do outro lado da rua quase, ali do lado ali, entre Alpha Centauro ou alguma coisa assim, o cara que normalmente tá perdido, mas dessa vez ele não tá perdido, porque ele tá aqui. Verdade. E aí, Daniel, aqui. beleza? E aí, beleza? Esse planeta aqui tá meio ferrado, hein? Vou embora. Rapaz, o pessoal voltava onde você tava. tá tão ferrando que o pessoal tá pensando em mudar pra Marte, Plutão, já que não é mais um planeta, tá mais barato as coisas lá, é Já complicado. vimos que nós temos nosso corretor imobiliário. O podcast de hoje, um assunto que vocês ainda não imaginam o que é, mas eu já posso dizer que é sobre alienígena. Por isso eu trouxe 3 alienígenas. Mentira, eu não trouxe, eles me abduziram da Terra e me trouxeram aqui Sim. para essa nave espacial que é chamada Podcast. Numa galáxia tão distante, onde... Multiplates não vai alugar. Eu acredito que, na verdade, a gente não tá numa galáxia, mas está no mundo da Lua. Mas Eu pode também ser. acho. Só que é holograma, né? Então, a gente começou o podcast hoje diferente, no Podacasta, com o Hernani apresentando. Porque eu sou o único humano. Exatamente, o desse único humano. Grupo bizarro que vocês estão vendo. Humano racional, digamos No aqui. último podcast a gente era inteligência artificial, replicante, né? E agora a gente é alienígena. Não, na verdade, o Daniel é um replicante. É Daniel é verdade. replicante? Só o O Daniel. Daniel é um replicante, replicante. certeza que ele é um replicante. Então vamos Agora eu tô conversar, achando então, que ele é ele deve ser um reptiliano. Tô na dúvida. que não é um Mark Zuckerberg, meu. Igualzinho. Existem tantas raças de alien que eu fico até perdido, cara. É complicado. Conta uma aí, mano. Reptiliano, que a gente acabou de falar. É muito repetido o reptiliano, né? Mas o reptiliano, ele cai num conceito interessante, porque o reptiliano, ele pode cair como um alienígena, como ele pode cair... tem um livro, já é bem velho, chamado Dinossauro Tropicalia, se eu não estou enganado o nome, que fala sobre uma raça de lagartos, de dinossauros, né? De homens dinossauros que viviam na Terra antes da raça humana e durante o período lá da destruição da Terra pelo meteoro, Meteoro que caiu no Golfo do México. meteoro ali, isso, aquela coisa assim, eles se escondem e voltam, só que adquirem a habilidade de se alterar, né? Alterar a aparência para poder viver entre a raça que estava dominando a Terra. Nossa, já mano. nessa nova geração. É um livro Hoje um bacana, deles quem usa um não tiver. chapéuzinho colorido e mora na Inglaterra. Mano, tem que ser uma É a raça rainha. muito perdedora pra se juntar numa raça que nem a nossa, mano. Eles deram origem às lagartixas que se infiltraram nas casas e agora estão monitorando a gente, provavelmente. Mas essa história que ET é vegetariano é verdade? Isso aí? Eu vi uma notícia no jornal. Nossa, Os eu vi uma corpidos notícia. vegetarianos, eles podem ser um deles. Então, Cara- a gente tem mais um alienígena, porque uma das membros do Podcast é Vegetariano. vegana. Não, ela é vegana. É verdade, verdade. Quem? Então, se ela é vegano, ela é ainda mais alienígena do que outros alienígenas. É, Ela- verdade. Caraca, eu não conheço nem quem É é. complicado isso. A gente É. tá Mas- começando a descobrir coisas aqui. São reveladoras. Reveladoras, mano. E eu nem sabia que eu era alienígena, fiquei sabendo agora há pouco, rapaz. Mas vamos falar de uma coisa interessante que lá nos Estados Unidos é o país que mais tem avistamento de OVNI, né? OVNI e relatos Que de será, abdução, né? O que Por faz que os Estados será? Unidos desse jeito? Cara, aí entra aquela questão. Se os aliens existem,
se eles existem, eles já estão aqui entre nós, que nem o Hernani falou, dos reptilianos, que eles estão aqui já faz tempo, e pode já estar aqui faz tempo, já estão infiltrados aqui, ou se eles vão chegar ainda e a gente não tem contato com eles estão querendo fazer algum contato. E por que que eles querem fazer contato, como que eles querem fazer contato e como é que eles chegaram até aqui, porque a viagem é um pouquinho longa, né? Então, Querendo ou não. é uma parada que é verdade, mano. O Daniel, ele falou isso, ele falou que dos alienígenas já tá na Terra, e na época eu discordei, mano, mas para eu pensar, eu acho que eles vir pra cá parece muito improvável, mano, porque, sei lá, mano, eles podem até existir, mas vir pra cá é muito improvável. Não, Tem mas uma... na verdade você tem que lembrar um outro detalhe, que é pensar, porque, assim, se você pegar todas as raças alienígenas que aparecem aí, por que todas são humanoides? É verdade. Sim, É isso verdade. que retrata em vários filmes, mano. Sim, então, esse é um detalhe. Alguns filmes, muito raramente, existe uma raça alienígena que não é humanoide. Tem a Chegada, né? A Chegada, aquele filme lá do Aniquilação também. Então, assim, mas normalmente essas raças que não são humanoides, elas também não são inteligentes. É ainda mais raro ainda. A Chegada, Vida, se eu não estou enganado, é um filme novo que também é sobre raças. 2018, né? Acho que ele é de 2018, alguma coisa assim. Vamos pegar uma coisa meio trash ali, o Tropas Estelares, onde tem toda uma raça, mas só tem um que é inteligente. No Limite do Amanhã também, que tem um. Aí você começa a trabalhar com uma outra raça mais interessante, porque a raça humanoide, ela acaba caindo nesse contexto que o Lucas está falando. Mas por que viria para cá? Como que faria para vir? Então, agora, quando você pega, por exemplo, do Limite do Amanhã, onde a raça ela não só é uma raça diferente, ela tem um contexto diferente, ela é um organismo vivo de vários membros divididos. Formando uma rede, né? Isso, eles são divididos fisicamente, né? Na forma material deles, eles estão divididos, mas eles são um único ser, e isso é interessante. Quando você começa a olhar os seres dessa forma, você pode imaginar, por exemplo, uma raça alienígena que assim, usaria uma nave que, na verdade, não é uma nave, é um ser, que esse sim pode viajar pelo espaço. Isso seria interessante, porque as raças normais, eles tem uma nave, tem alguma coisa de efeito de dobra lá, para viajar a velocidade da luz, que aí faria mais sentido. Porque a gente tem uma super tecnologia. Com uma lógica humana, né? Verdinho, mano, cabeçudo. É como na mitologia, por exemplo. A gente cria a mitologia com deuses que são humanos. Eles têm forma animal e humanos. É antropocêntrica, né? Que tem um homem lá no meio, assim. São meio que baseados nos seres humanos. O ser humano é a referência. Isso. Agora, pra quem tem dúvida se aliens são reais, se as abduções são reais, tem um psiquiatra, né, da Escola de Medicina de Harvard, o Dr. John Mack, e ele, em uma entrevista no programa da Oprah, em 94, né, ele fala, né, que milhares de pessoas, né, essas possíveis pessoas que foram abduzidas, elas contam o mesmo relato e sem mesmo se conhecerem, né? E os detalhes que elas contam, né, que são muito parecidos entre elas, não foram, né, notificadas pela mídia e tudo mais. E nenhuma delas teriam nada a ganhar com isso. Tipo, se fosse uma mentira, não teria o porquê elas fazerem isso, sabe? E tem até relato de crianças, né, menores de 4 anos, o que prova que talvez não seria a obra da personalidade, porque não estaria formada ainda, né, alguma explicação baseada nisso. E esses relatos, eles são associados a relatos de OVNIs observados por pessoas ali da região também, ou pela mídia que gravou alguma coisa no dia ou na semana, e além de evidências de campo. Então, não teria nada não teria como você falar que foi um efeito de loucura, porque essas pessoas também foram avaliadas psicologicamente e não teve nenhum indício de perturbação mental. Então não pode ser sonho também, porque tem muitos pontos que liga a ser um fato real que a pessoa viveu. Então é uma coisa muito interessante isso que ele fala. É bizarro isso daí. É improvável a pessoa mentir, então, né? Sim. Pelo histórico que ela teve.
pela vida Cara, que ela teve, é improvável ela mentir. O mais interessante dessa questão toda é, por exemplo, aquele caso do Pentágono, que também falou da possível existência dos aliens, né? Que Sim, é verdade, mano. o Daniel tava comentando isso semana passada com a gente, né? Que o Pentágono mandou a notícia, mas ninguém falou nada. Eles lançaram bem na época do Corona, né? Foi na época que tava estourando o Corona. O que comprovaria a existência desse o Pentágono, uma instituição oficial que manda notícias assim, que controla todas as Forças Armadas dos Estados Unidos, é bem potente assim. E se as fontes oficiais falam que tem OVNIs e declaram que foram vistos OVNIs, né? As pessoas deviam ficar com um pouco mais de medo. Se bem que eles não declararam a existência de extraterrestres, e sim de OVNIs. E OVNIs pode ser objetos voadores não identificados. Eles comprovaram a identificados. veracidade daqueles 2 vídeos, né? Eu acho improvável eles declarar que OVNIs não seriam algo desse planeta. Eu acho que seria improvável eles declarar que é algo desse planeta que eles não sabem o que é. Porque isso praticamente mostraria que eles são inferiores na tecnologia, a não ser que isso seja estratégia deles. Não sei. Eles falam assim, a gente não sabe o que é isso, mas é daqui, sabe? É a China que fez, sei lá. Não, eles não podem falar que é daqui ou que é de lá, porque eles não sabem. Então, mas aí isso mostra que eles não sabem o que é. Se eles mostram que não sabem o que é, o país que fez aquilo, se for algum país que fez, tá ganhando, porque... Aí que entra aquela questão da farsa da existência de aliens, né? Que... a gente tratou no podcast de conspiração que os aliens seriam meio que uma farsa para tentar esconder planos dos governos e esconder projetos dos governos que eles não querem muito que saiam a público. Por exemplo... isso me lembrou também de uma psicóloga, né? E ela fala um pouco da comunidade de ufologia, né? E ela tá dentro da comunidade de ufologia também. Só que ela tem uma visão tanto quanto controversa quanto aos aliens, né? Mesmo quem é da ufologia, não sei. Eu tenho a impressão que quem é ufólogo gosta muito de aliens e vê uma imagem deles como se eles fossem bons. Não, mas do tipo assim, como eles fossem seres... iluminados. Assim, não ruins. Mas ela tem uma visão um pouco diferente, né? O nome dela é Carla Turner. E ela tem um livro, tipo Aliens, Amigos ou Inimigos, algo assim. E ela tem uma frase que ela fala que do porquê eles... Isso no livro, né? Tipo, se eles são bons, a gente deveria se perguntar... como esses seres evoluídos, eles precisariam, né, usar da noite, da sombra da noite para realizar essas boas ações, sabe? Tipo, de abduzir as pessoas. E se eles precisam nos paralisar, sabe? E tornar a gente impotente pra resistir, sabe? Do porquê eles fazem isso. E se eles são tão bons, porque eles precisariam roubar os fetos, porque tem muitos relatos das pessoas que estão dentro da nave e elas falam que... Roubar feto? Sim, roubar feto, Daniel? Tem um relato que esse cara... brasileiro, acho que é o primeiro relato de abdução no Brasil. Acho que é alguma coisa Vilas Boas. E esse cara, ele foi abduzido e ele teve relações com uma possível alien. E ele não... mano. Sim, ele foi obrigado a fazer isso. Esse é um dos mais famosos que tem, pô. Tipo, isso é em várias partes do mundo, você tem esses tipos de relatos da intenção dos aliens de recolher esses materiais genéticos e sem te perguntar se você quer ou não. Então, tipo... não vejo como um ato benéfico, sabe? Às vezes. Mas ela não vê. E se eles precisam... Essa lógica dela, ela se baseia sempre na mesma lógica, assim, de avaliação do tipo, vamos pegar esse exemplo, né? Porque a maioria dos avistamentos que a gente tem notícia que vira uma coisa interessante é o avistamento noturno, é o avistamento que gera algum prejuízo, tipo vaca mutilada, campo de milho deformado, né? Escrito alguma coisa, né? Bem a lá Sinais, assim, né? Quem não assistiu, assista, um puta filmão. Sinais. Ou contatos de quarto grau também, né? Tem muito desse conceito aí, né? De pessoas contando relatos parecidos, mesmo sendo pessoas diferentes, sem contato. Mas o filme Contatos de Quarto Grau não é baseado em história real, não, né? Não, então, de ser. Tanto é que o filme ele se passa com a tela normalmente dividida,
com um ator Uhum. dramatizando uma cena e a pessoa real na outra parte da tela, né? Então tem. Mas seria mais ou menos Bruxa de Blair, talvez? Não dá pra saber se é real, Não, né? então. O filme foi feito assim, tipo assim, tem o relato, por exemplo, da psicóloga que fala, que dá o depoimento, e tem as filmagens dela com os pacientes dela. Então é ela filmando o paciente, né? Então tá o paciente falando e ele falando aquela cena que aconteceu com ele. E depois tem um momento dela falando quando aconteceu com ela, e aí a atriz do lado fazendo a mesma cena. Então é um filme bem interessante, porque tem cenas que dizem ser reais. Se for real, realmente é um negócio bem bizarro, assim. Mas a ideia é, assim, toda vez que tem uma análise nesse sentido, a gente pega esse contexto do alien que roubou, que matou, que fez alguma coisa assim. E aí entra naquilo que o Giovanni, o Lucas, não lembro agora quem falou, tem trocentos mil alienígenas, e você tem lá os pleiadianos, né, que se eu não estou enganado, que coisa que eles são humanos mais bonitões, assim, e tem uns outros que são bizarros. Aqueles Anunnakis é ET? Não, então... Nossa, vocês estão falando Anunnakis? Anunnaki de novo. Anunnaki. Eu já ouvi falar de Anunnakis. O Anunnaki, se você pegar, eram os deuses astronautas, principalmente na cultura nativa americana, na cultura australiana, na Fenícia. Não tinha isso, não, né? Os Babilônios não tinha isso aí, não, né? Não, tem na Fenícia. Ah, tá. Na Fenícia que tem falando deles, né? Os Anunnaki, eles aparecem na Fenícia, e aí a mesma descrição dos Anunnaki aparece no povo nativo americano como os Homens-Formiga. Mas a descrição... Até aqui, mano, Porque pode é interessante porque ele parece... o formato dele, né, de ter uma cabeça grande, antena, lembra uma formiga. Eles falavam que lembrava uma formiga. E a descrição lembra os Anunnaki, porque os Anunnaki era grande, tinha um coisa na cabeça que lembrava antena. Mas é como se fosse um capacete. Então, entra... Então, mas assim, esse conceito desse alienígena bizarro, ele dá mais crédito, porque, se eu não estou enganado, acho que os pleiadianos mesmo, eles são o povo da paz, que uma parte grande de quem trabalha com esoterismo, essas coisas, fala assim, eu tive o contato com eles, eles me ensinaram, por exemplo, para quem lê ou conhece alguma coisa sobre terapias holísticas, os 7 raios cósmicos, raio púrpura, principalmente cromoterapia, tem uma coisa gigantesca ligadas a eles. Essa questão é muito forte com quem cromoterapia tem com radiação, com várias cores luz, pra né? tratar. Com luz, aqui usa luz e várias cores, né? Luzes de várias cores. Então, quem tem esse acesso conta que tem esses caras que são gente boa. Mas esses mesmos pleiadianos são os caras que falam assim, nós somos gente boa, a gente vem sempre com esse intuito, mas tem uma galera aí que não tá feliz não, eles vêm já com maldade mesmo, né? Entra no mesmo coisa. Só que aí, mais uma vez, a gente com a percepção. Eles têm o mesmo perfil de humano. Tem uma galera gente boa e tem uma galera que não curte o esquema e vem pra avacalhar. O que é engraçado é que a gente seria meio que... Tipo, eu penso que os aliens maus viriam meio pra... A gente seria meio que alimento, né? O que a alien ia fazer com a gente? Então, eu vi sobre esse assunto um pouco antes, eu acabei esquecendo de falar, mas essa mesma psicóloga, ela fala de alguns relatos de pessoas que foram abduzidas, né? E elas foram levadas a bases militares, né? Então, essas pessoas observaram que tinham, além de alienígenas no local, tinha pessoas fardadas do exército. Nossa! Cara, do exército? O exército junto o com os sexto aliens. homem a pisar na Lua, o Edgar Mitchell, da Apollo 14, né? Ele dá um relato, não sei se foi um podcast, e ele fala, né, que ele afirma, na verdade, que o governo dos Estados Unidos ele encobriu informações sobre OVNIs e encobre até hoje. O próprio astronauta da NASA, né, ele disse isso. Nossa, vocês velho. procurarem aí. Nossa. Cara, Caraca, mano, mas que maluquice. Mano, mas uma parada que na minha cabeça não faz sentido. Tipo, mais que eu acredite em alien, é uma parada que não faz sentido. Por que existiria aliens pra comer pessoas? Não faz sentido, porque se eles... de certa forma, eles vieram de um lugar longe pra vir pra cá, porque eles são extraterrestres.
se eles forem inteligentes, por que eles têm a capacidade de vir aqui, mas sei lá. Às vezes acabou a gasolina no meio do caminho e não tem... Pode ser. Tem várias questões, mas algumas delas não fazem sentido. Lógico. Não, mas então, só aproveitando, só pra um comentário da visão do Daniel, que tem um áudio, se eu não estou enganado, é só um áudio do primeiro astronauta na Lua, que ele começa a citar o que tem lá. Ele fala assim, mas peraí, tem gente aqui, tem tipo uma base aqui. E ele começa a questionar a situação, né? Falar que vai filmar e recebe uma informação do comando, fala, não, ignora isso aí e faz o outro lado. Isso aí você pode largar pra lá, que a gente já sabe que eles estão aí. Eu lembro que tem esse áudio, eu não lembro agora onde eu ouvi, mas eu sei que tem alguma coisa assim. Nossa. Mas o conceito de alienígena, por isso que eu falei assim, quando você pega ele pelo conceito humanoide, faz algum sentido. Tipo, eles vêm aqui, comem as pessoas, rapta as pessoas, faz teste com pessoas, isso aí. Mas aí entra a mesma questão sempre. Ele é humanoide e ele basicamente se baseia em carbono. Por que Mas que e a todo história alienígena... dele ser vegetariano? Então, é isso que eu falo, assim, se você basear toda a forma de vida alienígena em carbono, em uma forma humanoide, você sempre vai bater na mesma tecla, de tipo, mas por que eles fariam isso? Por quê? Porque o seu pensamento continua no viés humano, ele tem necessidades humanas, então ele precisa fazer coisas como humanos. Mas aí, por exemplo, aí... o filme Vida, você vê esse exemplo, para quem conhece aí, o material de um escritor brasileiro, Marcelo Cassaro, ele tem uma raça alienígena chamada os metalianos, que são seres insectoides, só que eles são à base de metal. A atmosfera da Terra é venenosa para ele, porque oxida o corpo deles. Esse tipo de vida, se você pensar em uma vida formada fora do perfil de carbono, fora desse tipo de coisa, você começa a deixar de fazer sentido que eles viriam aqui para comer, e sim porque às vezes o ambiente afeta eles de uma forma negativa, que nem a cor que caiu a cor caiu do espaço, né? O nome do filme? Hã? A cor que caiu do espaço agora? A cor caiu, eu não conheço o jogo. Do HP Lovecraft é a cor que surgiu, uma nova cor que surgiu do espaço e... eu sei, é um livro, né? Esqueci. É um livro que tem um filme agora com o Nicolas Cage. Melhor o livro, o filme... Então o filme deve ser ruim, porque o Nicolas Cage tá nele. Ele só fez filme bom nos últimos tempos. Cara, na verdade acho que o problema não é nem esse. Acho que não é nem pelo Nicolas Cage ou as coisas. É porque o pessoal tentou pegar uma história, que ela já é bem clara, e fez algumas modificações que, se você não conhece o conto, dá pra assistir de boa. Se você conhece o conto, aí você acaba se incomodando. Então você tem que assistir. Se você não conhece o conto, acho que dá pra assistir de boa. Mas assim, lá mostra uma forma de vida que afeta o ambiente e em um momento você percebe que o que ela tá fazendo ali, ela tá sobrevivendo. Então o que tá acontecendo com as coisas em volta, dane-se. Por quê? Porque eu não tenho... Seria meio que aquela forma de inteligência que só tá procurando a forma de vida, no caso, que não tem inteligência, só que ela tem inteligência. Não, então, por isso que eu falo, no filme você percebe que ela tem. A questão dela é que, tipo assim, nossa, me fugiu o nome do vilão que fala isso aí, que ele fala que assim, matar você, me importar em matar você é como você se importar em matar uma formiga. Para aquela forma de vida, o ser humano não é uma coisa importante. E por isso que eu falei, é isso que é interessante a gente pegar para avaliar, porque, tipo assim, quando você pensa numa outra forma de vida, o porquê ele deveria se importar. Mas é porque ele veio aqui. Não, ele pode estar passando por aqui, ou pode estar aqui há mais tempo, e tá, tipo assim, um filme que eu assisti há pouco tempo, quem não assistiu ainda, assista esse, vai ficar até mais interessante, que é A Coisa, que depois você assiste o Enigma do Outro Mundo. Nossa, o Enigma do Outro Mundo. Então, esse filme que eu tô falando, A Coisa, ele se você assistir ele primeiro, antes do Enigma do Outro Mundo, você vai ver a sacada do pessoal. Não, mas o Enigma de Outro Mundo é o The Thing, né? A coisa é o The Thing.
A coisa é meu, aquele filme. negócio lá. Mas eu Aquele... tô dois Não, então, essa que é a sacada. Perdido, O The Thing é aquele filme lá que os caras estão numa base no gelo. sim, que é o Enigma do Outro Mundo em português. Sim, que é o Enigma do Outro Mundo. A Coisa, é um filme que o fim dele é o começo do The Thing. Nossa, eu não Meu avô sabia. nunca É mais novo. comeu gelatina depois de ver isso. Hã? Aquele Meu filme é avô muito... nunca mais comeu gelatina depois de ver isso. Ah, não, mas você tá falando da Coisa, aquele que era comida, né? É. Ah, não, peraí. uma Esse tia. The Thing aqui eu tô vendo aqui é de 2011. Sim. É novo, basicamente. Não. O que você fala? O A Enigma Coisa, do Outro a Coisa. Mundo? Não, a Coisa. Sim, ele então, por isso que eu falei, a grande sacada desse filme foi isso. Eles Então ele fizeram vai um mostrar filme. a base que foi alvejada, que antes deles. Sim, sabe? chegarem lá. O começo não é o cara fugindo, caçando um cachorro. Aham, isso. Nossa, O mas fim, sério? o fim é isso. Uhum, Mas o isso. filme é muito bom, cara. O Eu filme ia é muito assistir, bacana. Mas eu achei que, sei lá, ia ser meio fora de nexo. Não, cara, é legal. Você pode assistir até, tipo, o Enigma do Outro Mundo, depois assistir ele, que foi o que eu fiz, porque eu assisti Enigma do Outro Mundo há muito mais tempo. E eu assisti, quando eu cheguei no final, eu falei, cara, que sacada, velho. Que É sacada. uma coisa que o Tipo, Lucas fala, eles não são burros, né, no filme. Não. então, essa que é a grande questão. Mano, Se você pegar uma forma de vida, que é o caso do Enigma do Outro Mundo, é uma forma de vida que já está na Terra há muito tempo, e ela percebe que a necessidade dela viver é atacar a forma de vida atual para poder sobreviver. Então, tipo assim, é perceptível, porque tem uma nave, tem tudo. Ela é inteligente, ela faz as coisas, mas por quê? Porque ela tá preservando a própria existência dela. Então, tipo assim, você pega qualquer raça alienígena e fala assim, por que eles estão fazendo isso? Por que eles pesquisam em humanos? E aí você vai... se você quer basear no humano, você faz a mesma coisa. Ela não se importa e tá pesquisando porque precisa. E aí, como exemplo do humano, você pode fazer a mesma coisa com um humano que pega um rato, pega um coelho, um cachorro para fazer teste de coisas que ele precisa para ele mesmo, que é o que a gente faz hoje. É verdade. A raça humana testa coisa em animais para fazer coisas para si. Sim. Então, essa raça olha o ser humano como um objeto, não um objeto só de estudo, mas um objeto para ser utilizado para fazer coisas para si mesma. E aí, que eu falei, você tem que tirar essa questão do parece humano. Quando você quer fazer parecer humano, você faz com a mesma mentalidade humana. Eu não me importo com o que eu tô fazendo. Tanto é que o humano faz teste com outros humanos e cagou também. Então uma outra raça poderia fazer teste. Essa é a grande sacada. Eu acho que o maior problema das pessoas quando vem o conceito do alienígena é achar que ele é bonzinho e veio pra ajudar, ou ele é malzinho e veio pra matar. Não, ele pode ser simplesmente uma raça que olha pra outra e fala assim, caguei pra vocês. Além do bem e do mal... Ele pode ser os dois. Pô, aí é nítido. É uma parada muito bizarra. Os filmes, quando você vai assistir um filme de alienígena, até mesmo de terror, mano, o The Thing ele faz muito bem, porque ele é um alienígena que... Ele é um filme de alienígena que as pessoas são inteligentes. Eu Aí, acho no que caso, recomendo a todos assistir, mano. os fins justificam os meios, né? Porque eles iriam estar sobrevivendo só. Então. E caso eles fossem inteligentes, né? Mas e caso eles fossem uma vida já meio burra, assim, sem nada, tipo, como no caso a gente lidaria com isso? Por exemplo, se eles são inteligentes, a gente poderia pelo menos ter uma comunicação com eles. Se a gente quisesse sobreviver e eles fossem no mínimo inteligentes e fossem maus, por exemplo, eles utilizam a gente para testes, diferente de um coelho, que a gente não pode falar, ô coelho, vem cá e dá filhote aí que a gente faz teste. No caso, a gente faria a comunicação com os alienígenas e a gente conseguiria ter um controle, ó. Tá bom, a gente vai lá e você quer fazer teste com a gente? Então dá pelo menos aqui, tipo, o que nem os maias faziam, agora a gente entenderia por que eles fariam isso, de dar 2 pessoas para sacrificar e deixar parte da população viva. Aí dá 2 criminosos, ou sei lá. Caraca. Nossa, Mano, tem um filme. Giovanni virou Xuxa, mano. Mano, mas tem. Verdade, mano. Cuidado, hein, mano. Caraca, cara, é bizarro. Tem um filme que é praticamente isso daí, mano. Que a humanidade está sendo controlada por alienígenas. Os alienígenas ficam pedindo. Eu não sei se eles pedem gente, não sei o que os alienígenas pedem. Mas eles são como se fossem umas formigas e eles vivem debaixo da terra, né?
Sim, Eles sim. Eu já ouvi chegaram, falar disso. aí eles ficam pedindo alguma coisa pros seres humanos dar, não lembro o que era. Eles seriam. Então, mas ó, tem um... Mas é muito bom esse filme, vou Tem pesquisar aqui. Não, mas olha, tem um só cara do exército, dos Estados Unidos também, né? E ele fala que tem sociedade alienígena, uma sociedade alienígena embaixo dos Estados Unidos. Que bizarro. E que eles pedem pessoas mesmo. Ele, inclusive, Então, tem uma mas marca esse- no corpo de uma agressão. Não sei se foi um agente do serviço dos Sim, Estados Unidos ou se foi um alienígena que machucou ele. Aí é Porque ele questão. descobriu e ia contar pra todo mundo. Essa pegada aí que tava falando, tem o filme, eu não sei se é esse filme que o Coisa tá falando, que é Eles Vivem, que eles são uns homens, é um filme antigo, fizeram um curta agora e mudaram, né, deixaram mais bonito, e aí os bichos eles parecem tipo meio que o Cthulhu, assim, sabe, a cabeça com um Nossa. tentáculo, assim. Esse Eles Vivem, os alienígenas eles parecem tipo uns esqueletos, Sei. mas ninguém vê. Ninguém vê. Só vê eles se você tiver uma lente especial, que é umas pessoas que produziram, porque sabem que os alienígenas estão aqui. Então, tudo que a gente vive é uma ilusão. Ilusão em que sentido? Uma placa escrita lá, tipo, tal lanche, tal coisa, é o que a gente vê. Quando você põe essas lentes, você vê o que os alienígenas colocaram lá de verdade, que é consuma. E eles controlam a raça humana com essas coisas e vivem entre os humanos para poder consumir a raça humana, né? Controlar e consumir. Aí um cara descobre isso. Hã? São tipo fazendeiro. Não, na verdade, assim, eles controlam a raça humana, mas porque eles precisam de algumas coisas que a raça humana tem. E uma das coisas ali... Então, tipo assim, os repórteres na televisão, né, os âncoras, são esses alienígenas, só que como se fosse uma ilusão por cima deles, que deixa eles humanos. E aí, quando... Esse filme tem no Netflix, quem quiser procurar, tá lá, Eles Vivem. E um cara lá percebe que umas pessoas estão fazendo umas coisas estranhas, vai lá, pega um óculos e começa a ver que as pessoas andam na rua e algumas são esses alienígenas. E aí ele começa lá numa missão para tentar salvar a Terra. Essa sacada que é a coisa, tipo assim, usar o ser humano como objeto de estudo, ou como o Giovanni falou, dá um sacrifício porque eles precisam de alguma coisa, então você mata 2, 3 que atende a sua necessidade. E deixa os outros viver por, sei lá, se é que existe caridade nas outras sociedades alienígenas, né? Imagina. Não, então, Mano, mas que eu falei. Mas aí o Giovanni falou, o Hernani falou do Cthulhu, mano, e o Cthulhu é um exemplo de alienígena, né? Porque o Cthulhu é alienígena. Não, na verdade não, cara. Sim, o Cthulhu é um deus. O Cthulhu, ele veio, ele é dos antigos, né? Sim, mas assim, o conceito, assim, se você for pensar nesse sentido, né? Ele é um alienígena porque ele não é uma criatura que nasceu na Terra. Sim, assim, e ele caiu na Terra porque... Ele criou a Terra, não é? Não, ele tá na Terra, dentro do mar. E o objetivo dos ocultistas lá, da galera lá, é pra acordar ele, né? É despertar ele. Né? Então, mas e assim... só do fato dele acordar, é o fim da humanidade. Acabou. Mas assim, o grande contexto do HP Lovecraft é que essas raças, elas são alienígenas porque elas não nasceram na Terra. Mas eles são muito mais do que alienígenas, porque eles não estão restringidos a viver em um outro planeta, coisa assim. Eles estão além dessa concepção. Por exemplo, o Nyarlathotep, que é a divindade que dá origem a... Ele é um mensageiro, né? Então, ele dá origem ali à civilização egípcia nesse sentido, né? Ele é um deus egípcio, tudo. Ele é um ser que vamos assim, subordinado a Yog-Sothoth ou a cabra dos mil olhos, essas coisas que estão, tipo assim, o Yog-Sothoth, nossa, me fugiu o nome do outro, que tipo assim, ele não tá nem nessa dimensão, ele tá nessa, mas tá em todas. E tem também aquele cara lá, como é que é o nome? Você sabe qual que é o maior de todos, que o conceito dele é que ele tá dormindo e a humanidade, quer dizer, a humanidade não, todo o universo é o sonho dele, né? É a criação do sonho dele, porque se um dia ele acordasse, acabou, fim de tudo.
todo Então, o universo. Esse conceito, por isso que eu falei, esse conceito é muito diferente quando você pensa que a raça alienígena, ela necessariamente precisa ser alguma coisa que vive em tal lugar e precisa da gente por algum motivo. Não, se você olhar todo o conceito do universo, nós somos um grão de areia num mar numa praia gigantesca. Então, Exatamente. a raça humana é só alguma coisa. Isso aí que é interessante você olhar esse conceito alienígena, porque você pensa, pô, os alienígenas vêm aqui para falar com a gente. Não, a gente pode ser só um posto Ipiranga no meio do caminho. Só parou aqui pra isso, O velho. cientista fica maluco depois quando ele vai embora. Eu acho que esse é o grande ponto do HP Lovecraft, que a gente não é nada pra aqueles deuses lá, né? A gente não é nada. A gente não é nem... Porque quando a gente vê um filme de alienígena, o padrão, a gente quer destruir o planeta e o cara vai lá e só destrói os alienígenas, que nem no Guerra dos Mundos, ou até ou aquele lá, mano... Não, assim, Tropas Estelares, No Limite do Amanhã... Independence Day, não sei no caso da existência de aliens, mas nesse caso os aliens não sejamos nós, né? Porque tem essa. Os aliens podem ser, por exemplo, podem existir os aliens, mas e no caso de que a gente foi uma raça que veio de outro planeta, só que alguns descendentes das raças primárias ainda estão aqui, porque eles vivem mais anos, supostamente, que os seres humanos, e a gente somos tipo que as novas espécies que surgiram dessas espécies que veio dos outros planetas. Esse é um conceito que você acha na cultura maia, fenícia, com os Anunnaki, que, na verdade, Herculobos ou como é que é o nome do Nibiru era um planeta. Mas é verdade. Nibiru, assim, esse conceito deles fala que a gente os Anunnaki ou os outros nomes que dão para eles eram uma raça, parou aqui, criou a raça humana como serviçal para fazer alguns serviços. Chegou um momento que liberaram, houve um conflito, né, entre as divindades, porque uma não gostava do que estava sendo feito, falou, a gente está usando uma raça de escravo e isso é errado para a nossa própria raça. E os outros falaram, não, eles são serviçais. E aí, tipo a inteligência artificial hoje em dia e os seres humanos? Mais ou menos nessa naipe. Aí começa esse conflito, uma divindade fica para proteger eles, os outros percebem que Nibiru tá vindo e vai embora, porque fala assim, Nibiru tá vindo, vai destruir tudo, depois a gente volta e começa a fazer o serviço de novo. E passa Nibiru, e aí o que ficou aqui protege alguns na nave, acaba tudo, volta, e ele começa... Aí quando eles voltam pra cá achando que tinha acabado tudo, o que ficou protegeu a raça humana, né, uma parcela dela, e deu origem à raça que domina o planeta. Só eles chegou aqui e falou, peraí, os caras dominou o planeta que nós tava catando as coisas? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer experiência com eles e eles que se lasquem. Voltando um pouco pro Cthulhu, mano, eu acho muito da hora o conceito Cthulhu dos alienígenas do Cthulhu, porque quando a gente imagina um alienígena, a gente imagina um alienígena que é uma raça igual a nossa, né? Agora no Cthulhu não, ele é uma raça de Deus. Um ser hiper gigante. Seres imensos, tamanhos de galáxia, mano. Mas essa ideia do Hernani, né, acho que é do Giovanni, dos seres que talvez a gente fosse os alienígenas, que a gente veio deles, né, é mais ou menos a ideia parecida com uma religião New Age, né, que tem aí do raiolismo, né. Cara, essas religiões, na verdade, são bizarras. São bizarras e é mais bizarro ainda o símbolo dela, que é uma suástica e uma estrela de Davi. Entra o bagulho lá de, tipo, os nazistas acreditavam que eles eram seres que vieram de outro planeta, tipo, a raça ariana veio de outro planeta. Então, entra o bagulho de racismo aí também. Porque se você for parar pra pensar, quando você tem uma outra raça inteligente e os seres humanos não são meio que inteligentes, tipo, você cria uma espécie de separação racista de novo, que nem a gente com os animais. Porque Exatamente. Se você for parar pra pensar, a gente trata os animais como se a gente fosse superior. Tipo, sim, a gente é superior na quesito inteligência, mas quando você começa a separar as vidas inteligentes assim, você cria o conceito da raça ariana lá, né?
E eles, né, eles têm um conceito, assim, esse mesmo conceito de diminuição da população, porque nós somos, tipo, o câncer da Terra, sabe? E eles são a raça superior que vai salvar tudo. Eu não sei, mas eles são organizados em uma política episcopal. Muito Sério? parecida, sim. Que isso? Outros povos, além do... outros povos, outras culturas também criam que eles eram, tipo, uma raça superior ou que existiam alienígenas, Sim, né? e que eles virão pra salvar a humanidade. Sim, sim. Que um outro exemplo é os Dogons também. Eu acho que você já ouviu falar, não ouviu, Daniel? Dogons já. Da África, né? O povos da África, né? Em Mali. Eles tinham um conhecimento muito grande da astronomia. Da astronomia, principalmente de Sirius, que tinha... Eu já falei, eu acho que isso no podcast, que Acho que tinha já. outra estrela perto e eles sabiam mesmo antes da... em teoria da conspiração, eu falei. Sim. E essas religiões, né, tem uma bem conhecida, não sei se é uma religião única, mas é do Astar Sheran, né? Intergaláctico. Esse cara eu gosto. O Ed Sheeran é um bom... Uma coisa engraçada é que essas religiões New Age, elas sempre buscam fazer um sincretismo bem grande, né? Por exemplo, esse do Raiolismo, né? Riaolismo, eles falam que os profetas das religiões, assim, tipo Jesus ou Mohammed, ou até mesmo Buda, eles eram pessoas híbridas. Entre E o Astar Sheran também, essa onda do... Não sei se é uma religião do Astar Sheran, mas quem acredita fala que também esses profetas também não eram pessoas normais, por isso eles tinham esse conhecimento diferente, sabe? E é aquele negócio também, né, de dizer que os aliens, na verdade, são demônios e, tipo, a toda uma coisa engraçada é que, quanto aos dados de pessoas que foram abduzidas nos Estados Unidos, um grupo de pessoas que não é abduzido são os cristãos mais devotos dos Estados Unidos, né? Eles não são abduzidos. Não? E não tem relato, assim, de... E os que tiveram experiências parecidas, eles, como posso dizer, desfalam, né? Que usaram o nome de Deus e não aconteceu nada com eles. Não sei se é verdade, mas é uma informação interessante, né? Eles não... Interessante. Seria interessante. Não são um grupo que estão nos dados, sabe? E as pessoas que são abduzidas, a maioria procuram pós-abdução por religiões New Age. Então, é bem comum isso. Como assim, religião? Religiões que... Você pode explicar melhor, Giovanni? Seriam, tipo, as religiões... Cara, eu sei que esse bagulho da religião New Age tem muito de criar uma religião global. Sim. As religiões New Age, né, ou Nova Era, é mais ou menos um movimento. É talvez uma religião que se assemelha muito com a gnose, né, dos antigos, né? E eu sei que eles têm pautas muito comuns também, que entra aquele negócio do veganismo que você disse. Sim, são pautas bem humanistas, assim, do tipo... do bem, de fortalecer a ciência e eles têm uma... Como posso dizer? Uma pauta de unificação global. Sim, de todas as religiões, e tem uma forte presença do espiritismo em alguma delas. E nossa, mano. É bem diferente, assim, não sei explicar muito bem, mas... O que entraria, o que poderia ter uma tem um pouco de esoterismo também, com né? satanismo, porque no satanismo seria meio que a religião satânica é aquele negócio de faça aquilo que você quer. Então, parece ser bom, né? Faça aquilo que você quer. A partir do momento que você quer matar uma pessoa, aí sim se torna ruim, entendeu? Eu não sei se o satanismo seria enquadrado no New Age, mas eu já vi bastante, né? New Age significa novo, né? E o satanismo se parece bastante, assim, com o que eles falam, assim, um pouco, né? Do respeite o meu espaço, que eu respeito o seu, né? Isso. É que eles falam assim, né? Faz aquilo que você tem, faz aquilo que você quer. Tudo bem, você faz aquilo que você quer, mas a partir do momento que você faz aquilo que você quer, você pode fazer tudo. Se você pode fazer tudo, então... Você pode prejudicar outras pessoas, né? Entendeu? A gente tá fugindo um pouco do assunto. Mas eu queria muito, tipo, recomendar um canal. Tem um canal no YouTube que chama Freak TV.
É um brasileiro e ele fala vários relatos. O canal dele já deve ter uns 200 milhões de visualizações já. E ele conta, tipo, relatos de pessoas que tiveram experiências um tanto quanto diferentes. E a maior parte dos vídeos é de pessoas que foram abduzidas ou tiveram contatos com alien e sumiram. É muito legal o canal e eu recomendo aí quem quiser procurar. Adriano, fazer recomendação de graça? Sim, de graça, porque é um canal legal e faz parte do nosso assunto. Ô Daniel, eu até parei aqui pra pensar, digamos que aliens existam. A consequência religiosa disso seria tipo o fim das religiões praticamente, porque se os aliens existem, Giovanni. se os aliens existem, não, mano, eu acho você teria... Teria Então, gente que não ia acreditar. É isso. Tem muitos governos que gostariam dos fins das religiões, porque eles poderiam fazer muita coisa, cara. Aí Verdade, pensa, né? o surgimento de uma religião New Age com esse negócio de alienígena seria um ótimo começo pra acabar com essas religiões. Eu Tem acho que uma gravura que eu vou jogar aqui no servidor. os assuntos se conectariam aí. Giovanni e Lucas. Tu pode passar muito tempo, porque o Hernani não tá aqui, senão Então, vai ficar pouco do que ele vai falar. então. Vamos terminar. Então, mano, mas eu acho que é isso aí, pessoal. Ninguém tem mais nada pra falar, não, né? Olha, só toma cuidado com o ET Bilu. Se você for abduzido, cara, o meu conselho pra você for abduzido vai no médico. Tenta quebrar o vidro. Tenta da nave fugir. e pula. Não, depende. Você vê se você tá no espaço primeiro, aí... É uma boa ideia, né? Ver se tá no espaço. Antes de pular a janela, vê se você não tá num outra galáxia, né? Complicado. Tenha assim, certeza disso, né? Vê se não tem um simbionte vindo com você, uma doença, sei lá. Toma cuidado aí antes de vir pra Terra também. Realmente, mano. Melhor você ficar lá. Se for abduzido, não fica lá, velho. Use máscara. Faz favor. Faz favor pra nós, mano. Faz favor. Como já dizia o João Gordo. Some daqui. É isso aí, mano. Se você tá ouvindo um podcast no YouTube, a gente tá no Spotify. Se tá ouvindo no Spotify, a gente tá no YouTube. A gente também tá no LinkedIn. Brincadeira. Não tá, LinkedIn? Não tá, não. Mas esse podcast foi mais curto, mas é isso aí, então. Tem mais algo pra falar, Daniel? Não. Até mais. Falou pra vocês, tchau. Até mais. Até mais. Falou.